Lucas capítulo 8. Esse é um tema muito importante. Um dos temas mais importantes das Escrituras Sagradas. Lucas capítulo 8. Isso. Glória a Jesus. Está assim o texto sagrado. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, como eu tivera dito, nós estamos diante de um texto, do tema muito importante, que ao mesmo tempo também é polêmico. Alguns discordam sobre esse tema dentro das igrejas. Alguns batem sobre esse tema dentro das igrejas. Mas ele é muito importante quando nós olhamos nas Escrituras. Esse texto que nós acabamos de ler nessa noite, Lucas está narrando algo importante, que Jesus ele andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino do céu. Ele ia de um lado para o outro lado, pregando e anunciando o evangelho do reino do céu. O reino era do céu. O evangelho do céu. O evangelho é a boas novas anunciando o reino do céu na face da terra. Só que o texto vai continuar dizendo: e os 12 discípulos, o aprendiz, o aluno, iam também com ele. Isso quer dizer que Jesus não andava sozinho. Jesus não fazia a obra sozinho. Ele tinha colaboradores, discípulos que andavam com ele. E o texto continua ainda dizendo o seguinte: e muitas outras mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Menciona Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. E ele vai dizendo o seguinte: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Você prestou atenção no texto? Essas mulheres e muitas outras, incluindo Susana. Olha o texto vai enfatizar o nome do esposo da Susana e vai enfatizar a função ou ofício do esposo da Susana, e vai falar o nome dele. Essas coisas na Bíblia, quando você olha, não está por acaso, tem um porquê. Observando bem o texto, Joana, mulher de Cusa. Joana, mulher de Cusa. Joana, discípula de Jesus. Cusa, marido de uma das discípulas de Jesus. E esse marido de uma das discípulas de Jesus, ele era o que? Procurador de Herodes. Em outras versões vai dizer que era superintendente das fazendas de Herodes. E o texto continua: e essas mulheres, incluindo Susana, serviam Jesus, prestavam assistência. Em outras versões vai dizendo que sustentavam o ministério de Jesus com as suas fazendas. Fazenda que os irmãos entendem que nada mais, nada menos que dinheiro, oferta. E quando nós olhamos no ministério de Jesus,
nós percebemos que não havia dificuldade financeira no ministério de Jesus. Até porque, primeiro, que ele é o dono do ouro e da prata. O ministério de Jesus não tinha dificuldade financeira. O texto é bem claro que muitas outras, essas foram mencionados nomes, e outras que não foram mencionadas, sustentavam, serviam o ministério de Jesus com finança, com dinheiro. E essas finanças tinham um propósito. Quando você vai ler no livro de João, capítulo 6, na multiplicação dos pães, você vai perceber que Jesus está no deserto e o povo está com fome. E esse povo está com fome. Jesus entendeu que não é a hora de pregar para eles mais, porque eles já tinham ouvido a palavra. Era a hora de dar a eles a comida para o estômago físico. Então Jesus dizendo o seguinte, o texto vai dizendo que o lugar era deserto e aonde eles estavam também já era longe, não dava mais para chegar até na cidade, porque o povo estava cansado. E a Bíblia vai dizendo que dentre eles tinham pouco dinheiro, e o dinheiro não ia chegar para poder alimentar toda aquela multidão, ou seja, comprar comida para alimentar toda aquela multidão. Eu estou fazendo isso porque nós lemos o texto e agora eu estou trazendo outros textos que está relacionar dinheiro ou oferta em relação ao ministério de Jesus. No livro de João capítulo 6, os irmãos vão perceber que a multidão estava com fome. Se você ler e abrir, você vai ver que a multidão estava com fome. Versículo 5 do capítulo 6 está escrito assim: então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão? Onde compraremos pão? Ele fez a pergunta. Ele não disse como compraremos, ele disse aonde compraremos. A pergunta dele está nos mostrando que ele tinha dinheiro. Aonde compraremos pão para estes comerem? Mas o texto vai dizendo, dizia isto para o experimentar. Respondeu, capítulo 7, e Filipe respondeu dizendo, respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então tinha dinheiro, só que não chegava para aquela multidão, e por isso ele multiplicou os pães. Quando você vê no mesmo livro de João, no capítulo de número 4, o texto vai dizendo que Jesus, antes de se encontrar com a mulher samaritana, ele mandou os seus discípulos irem comprar pão na padaria. Os seus discípulos foram para comprar pão. Se ele manda os discípulos comprar pão, é porque tinha dinheiro. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Tinha dinheiro. O ministério de Jesus nunca passou dificuldade financeira. Se os irmãos pegarem no mesmo livro de João, capítulo 12, abrir o livro de João, capítulo 12, os irmãos vão perceber. Eu vou ler aqui. Vou ler aqui. E foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia. O que é ceia? Janta. Você está entendendo? Não se faz janta se não tiver dinheiro. Você está percebendo o que eu estou falando aqui? Vamos lá continuar.
Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, já começou o dinheiro. Uma libra de unguento, de nardo puro, de muito que? Muito preço. De muito preço. O que ela fez? Ungiu os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Olha o texto, versículo 4, aqui está a chave. Então, um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários? Quantos denários? 300. O que Filipe disse? 300 denários não lhe caberia. Irmão, estão entendendo? À luz dessa escritura, vamos lá. E não se deu aos pobres. Versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era o quê? Ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Isso é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus não tinha dificuldade financeira. Não tinha problema financeiro no ministério de Jesus. As pessoas estavam no ministério de Jesus. Nós lemos no Lucas capítulo 8 que as mulheres serviam, mas eu gostei mais da versão que diz sustentavam com as suas fazendas, com as suas condições monetárias. E eu parei para estudar sobre isso, pastor Mateus. Eu comecei pensando comigo, raciocinando. Joana era mulher de Cusa. Cusa era superintendente das fazendas de Herodes. Esse homem era da classe alta. Ele não era qualquer pessoa. Esse homem era rico. Tinha condições financeiras muito altas. E a mulher desse homem apoiava, sustentava, servia o ministério de Jesus com fazenda, com dinheiro, com as suas ofertas. E esse dinheiro tinha um propósito, acabamos de ler. Jesus alimentando as pessoas. Nós vimos, Jesus mandou os discípulos irem comprar pão para o sustento do ministério de Jesus. Dinheiro, oferta no ministério tem um propósito. O maior problema, eu sempre falo, eu digo sempre que não adianta falar de finança na igreja, mesmo trazendo os textos bíblicos, para alguém que o coração está fechado, para alguém que a mente está fechada. Você não consegue liberar o que está nas tuas mãos se o teu coração não liberar primeiro. E quando olhamos a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, está sempre relacionado com oferta no ministério, queira na igreja, de missionários, itinerantes. Por exemplo, quando você lê o livro de Gênesis, os 2 primeiros filhos de Adão, quando se relaciona sobre os 2 filhos de Adão, vai se relacionar, vai falando as primeiras ações dele, oferta. Caim pegou da oferta, Abel pegou da sua oferta, e eles foram oferecer. Quando Noé saiu da arca também, diz a Bíblia que ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Abraão, por sua vez, e Jacó, por sua vez, quando olhamos nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, não existia culto sem oferta. Finança, oferta, está na mesma coisa, só muda o nome, né? A expressão, finança. Quando você vê a Bíblia Sagrada, né? Quando Moisés estava no deserto, Deus disse a Moisés, olha, presta atenção, Deus disse a Moisés, sobe no monte. Moisés subiu no monte e Deus apresentou o tabernáculo para Moisés. Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés. Só que na hora da construção da planta do tabernáculo, Deus disse a Moisés, diga ao povo que traga oferta.
E o povo começou a arrancar os brincos, as pulseiras, levaram as ofertas. E com isso, com essas ofertas, o texto vai dizendo que era tanta oferta que Moisés disse: chega, para, tem que parar por aqui. Aquele povo deu, que Moisés tinha que falar chega, porque os corações estavam abertos para isso. E o tabernáculo foi construído por uma ação de bondade, por uma ação de generosidade. Salomão escreveu, disse: a alma generosa prosperará, o coração generoso prosperará. Paulo escreveu ao livro de Gálatas capítulo 6, que aquele que está sendo instruído na palavra seja participante de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ele vai descer no versículo 7 e vai dizer o seguinte: Deus não se deixa escarnecer, Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar também vai colher. Está falando de oferta. Lá nos últimos versículos ele vai dizer o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Quando Paulo chega no livro de Coríntios, no segundo livro de Coríntios, capítulo 8, ele começa falando sobre a manutenção, a oferta, o dinheiro, a importância. Ele vai dizer o seguinte, que as ofertas que é feita, o dinheiro que vocês enviam, não ajudará só o necessitado, e não ajudará só o ministério, mas também vai ser para a glória, para o louvor, como uma expressão de adoração a Deus. E nisso, nas vossas ofertas, na vossa finança, Deus será glorificado. O maior problema não está no pastor explicar, porque eu sei que o pastor explica. O maior problema está em nós, os ouvintes. O nosso coração não está aberto para liberar, para dar, para compreender finança. A finança na igreja tem um propósito. Por exemplo, a cadeira que você está sentado, o anjo, pastor não chegou lá na loja e disse: o anjo mandou vir aqui. Não, ele teve que comprar. Ele tem nota. Essa câmera de filmar que está filmando aí, que está sendo transmitido pela internet, finança. Esse microfone que está na minha mão, finança. Esse tapete que está aqui bonito, finança. Esse som lindo, maravilhoso, finança. Por quê? Porque se não fosse finança, que ia estar um som ruim, eu dava a glória a Deus aqui, e ia ser aleluia na caixa. Essa estrutura que você está vendo aqui, finança, é um propósito. Agora, se você quer que isso melhore, é preciso você liberar a tua mão. O dinheiro não é maldição, a maldição é amá-lo. O dinheiro é um instrumento que serve para o avanço da evangelização mundial. Eu ajudo o projeto no México e na África. Estou ajudando, construindo uma igreja lá na África. Estou ajudando um projeto missionário lá no México. Os irmãos vão aonde eu não consigo ir, aonde eu não alcanço. O meu dinheiro vai lá. Eles vão no fundo. Vão lá na tribo indígena no México, e o meu dinheiro vai lá. E uma ferramenta, eles compram piscina para batizar as pessoas lá. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está compreendendo? Quando você não compreende o propósito da finança no ministério, na igreja, porque serve, primeiro, você vai deixar de participar de algo importante, de participar de algo lindo. Segundo, vai deixar de receber bênção. Jesus disse: dar-vos será dado, uma medida sacudida, cheia, transbordante e recarregada. Deus te deu condições financeiras, Deus te abençoou, te prosperou. Tem um propósito. Retribui a Deus por aquilo que Ele te fez. Você não pode ir no céu dar dinheiro para Deus. Você não pode falar: Deus, envia um anjo aqui que eu vou dar dinheiro. A maneira que você tem para retribuir a tua finança é ajudar no ministério, a obra de Deus. Por exemplo, se o pastor tiver um projeto de dar sopa na rua,
precisa de dinheiro para comprar os alimentos, os ingredientes. E precisa de um carro para levar. E a gasolina tem que ter gasolina. Se o pastor tiver um projeto de abrir um centro de recuperação diferenciado na cidade, precisa de dinheiro. Se ele tiver projeto de fazer cruzadas na praça, na rua, no campo de futebol, em quadra, vai precisar de condições financeiras. Então, o dinheiro no ministério tem esse propósito. E quanto mais você abençoa a obra de Deus, mais você ganha. Porque Deus não se zomba, Deus não brinca. Eu nunca vi ninguém que abençoa a casa de Deus e ficou por desmerecer. Deus é fiel naquilo que Ele fala. E outra coisa, vocês conhecem o seu pastor? Mais um motivo a mais para vocês abençoarem esse ministério. Olha como ele fez. Deixou tudo lindo. Os músicos, quando estão tocando, eu tenho certeza, se sentem confortáveis. Sentem uma coisa está boa, do jeito que a gente quer. Agora, se quiser melhorar, a gente precisa ofertar. A gente precisa dizimar. A gente precisa ser fiel. A gente precisa entregar. Como eu disse, o ministério de Jesus nunca teve dificuldade financeira. Porque primeiro que a cultura do povo da época era dar. Eles tinham prazer de dar. Eles tinham vontade, eles amavam dar. Eles amavam a Jesus e o que Jesus fazia. Você nunca vai reter a tua mão, a tua bênção financeira, a tua finança, é algo que você ama. Você nunca vai falar para a tua filha não, quando ela precisa. Você nunca vai falar com a tua esposa não, quando ela precisa. Você dá porque você ama ela. Quando a gente começar a compreender isso aqui, não há necessidade, irmão, está sendo filmado, eu vou falar. Não há necessidade de a gente passar dificuldade financeira na igreja. Aperto é uma coisa, dificuldade é outra coisa. E não existe igreja que tem dificuldade financeira, não existe, biblicamente falando. Existe igreja desorganizada financeiramente. Aí que está a diferença. Desorganização e não ter são coisas diferentes. E não entenderam o propósito do dinheiro na igreja. Não compreenderam o dinheiro nas escrituras. A Bíblia diz o seguinte, olha para cá. Quando Davi colocou no coração construir o templo, ele colocou no coração, Deus aprovou. O texto vai dizendo, Davi preparou tudo. Ele gastou muito dinheiro. Aquele templo foi investido ouro, prata, cobre, marfim. E naquele templo trabalhou os carpinteiros, pedreiro, marceneiro, ferreiro. E aqueles homens que trabalharam no templo, não trabalharam de graça, receberam seu salário. Foi investido. Foi investido finança. Paulo recebia ajuda. Era sustentado. Quando eles viajavam, ele pagava aqueles navios. Não era de graça. Então nosso maior problema hoje é que nós não compreendemos. Não entendemos. Quando você não entende, você não faz. Quando você não compreende, você não faz. E como eu já tivera falado, nossos corações estão presos. Eu morei em uma certa cidade, não vou falar onde. Estudei a cidade geograficamente. Fiz o mínimo estudo econômico da cidade e percebi que a cidade estava equilibrada. Mas quando entrei nas igrejas, eu comecei a ver problema. Eu orei, estudei, ensinei, expliquei, aprofundei. Então eu cheguei à conclusão: o problema está no coração. O problema está no coração.
problema está no coração. Se no seu coração e na sua mente você colocar não vou fazer, você não vai fazer. Não vou dar, você não vai dar. Quando o teu coração estiver em Deus, nos propósitos de Deus, a tua finança será por um propósito. O seu bolso será por um propósito. O salmista escreveu: bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Os bens materiais, as minhas finanças, bendiga o seu santo nome. Salomão escreveu: honra ao Senhor com as tuas fazendas. Eu vou transliterar o texto: honra ao Senhor com seu dinheiro. Davi estava agradecendo a Deus, dizendo: Deus, eu não tenho nada, tudo que eu tenho é seu. A minha prata é sua, o ouro que eu tenho é seu, a honra, a fama que eu tenho é sua, aquele trono que eu estou sentado como rei de Israel é seu, todas as riquezas que eu tenho, Davi era rico, é seu. E detalhe também, quando você vai perceber a Bíblia, você vai perceber os 3 homens que Deus declarou assim: eu sou o Deus de Cicrano, de Beltrano, foi Abraão, Isaque e Jacó. Deus disse que ele é Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E esses 3 homens que a Bíblia está dizendo que Deus se declarou que é os seus deuses, foram homens cheios de finança, foram homens cheios de prosperidade, e essa prosperidade deles tinha um propósito. Deus não levantou a igreja para passar dificuldade financeira. A igreja não foi levantada do mundo para passar dificuldade financeira. Atos dos Apóstolos, a igreja tinha tanto dinheiro, que ninguém passava fome no meio da igreja. O problema é que nós não compreendemos, e como eu estou repetindo toda hora, nossos corações, nós se apegamos tanto no dinheiro que não conseguimos largar pela causa de Deus. Mas quando a gente estava no mundo, a gente largava com tudo. Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, a respeito do cuidado desse mundo. Você vai entrar em qualquer discoteca ou balada, você não vai ver desorganização, você não vai ver som ruim, você não vai ver eles com qualquer problema. Eles colocam tudo em ordem. E eles não gastam barato, eles não gastam pouco, eles gastam muito. Eles gastam muito. Você já viu o vizinho reclamar do som da balada? Não, porque não sai fora. Eles organizam tudo, eles gastam. Quando acontece as festas dele, aqui tem lá no Expo, acontece lá as festas dele lá. Eles gastam tudo. Eles não querem saber do outro dia. Eles, quando vão beber sua cerveja, eles gastam com prazer. Um dia eu estava sentado, meu sogro visitou minha casa e tem um vizinho conversando com ele. Aí eu fiquei de pé. Aí o vizinho falando o seguinte: gastei 300 conto na cerveja, mas não é nada não. Irmão, eu olhei assim, ele falando: gastei 300 conto só na cerveja, mas não é nada não. Eu falei, aí logo veio na minha cabeça, pastor Mateus, se fosse crente, para abençoar 300 no ministério, falar ministério, não vou falar na igreja, no ministério, ia pesar. Você está vendo como é que os filhos das trevas são mais prudentes que a gente? Eles investem pesado. Eles investem pesado na prostituição.
Eles investem pesado na pornografia. Eles investem pesado no futebol, investem pesado em tudo que eles vão fazer para crescer, eles investem pesado. Nós devemos marcar a diferença. Essas mulheres sustentaram Jesus porque elas amavam a Jesus e amavam o que Jesus fazia. Fico admirado. Crente, tem Bíblia, vem para o culto, vem na escola dominical, participa de palestra, mas é contrário ao dízimo, é contra a oferta, é contra o apoio financeiro na igreja. Eu não consigo entender. Fico falando, não sei, não entendo. Você mostra o texto bíblico, dá um estudo, não vai, porque o coração está preso. Você não consegue liberar aquilo que você prende. Você não consegue dar quando você não acredita, quando você não ama o propósito do Senhor. E como eu tivera falado, finança, oferta no ministério tem um propósito final. Aqui se paga aluguel, aqui se paga a luz, aqui se paga a internet. E essas câmeras, como eu disse, de última qualidade. Eu entendo um pouco de filmagem, de ótima qualidade. As pessoas estão assistindo, estão sendo edificados. A internet está sendo paga. Com quê? Com finança. Precisamos raciocinar mais um pouco. E eu falei com o pastor Mateus: pastor, essa igreja foi levantada para marcar a diferença. É assim que devemos fazer. Colocar a melhor câmera de filmar, colocar o melhor som, colocar o púlpito bonito, fazer tudo de bom e do melhor. Mas para fazer isso temos que ter finança. O seu bolso tem que servir ao Senhor, o seu dinheiro tem que servir ao Senhor. Coloca isso na tua mente, coloca isso no teu coração. Servirei ao Senhor com todos os bens que eu tenho, servirei ao Senhor com todas as minhas finanças. O teu dinheiro é consagrado ao Senhor. Você consegue entender o que eu estou falando aqui nessa noite? Você consegue perceber o que eu estou falando aqui nessa noite? Hoje é a noite da gente mudar a mentalidade. Metanoia, mudança de mentalidade. Quando você compreender isso que eu estou falando, quando você entender, deixar que isso fica no seu coração, você verá transformação, você verá mudança, não só na tua área financeira, mas como outras áreas da tua vida, até porque a finança, é uma semente para Deus. E toda semente que é semeada no reino de Deus frutifica. Não existe semente que você semeia no reino de Deus e morre. Você semeou, vai frutificar. Por isso Paulo escreveu: Deus não brinca com coisa séria. Deus não zomba com coisa séria. Ele não brinca com o teu dinheiro. Semeou, você vai colher. E vai colher na porção certa, e vai colher na hora certa, porque Deus não vê dinheiro como nós vimos, Deus vê dinheiro como uma semente. Sempre que você estiver disponível para semear na obra de Deus, na casa de Deus, vai frutificar. E agora tem um detalhe: seja surdo e seja cego para aqueles que são contra isso. Porque é bem verdade, eu descobri, pastor Mateus, toda pessoa que é contra dízimo, que é contra a oferta, que é contra a oferta para pregadores, itinerantes, que é contra a oferta na igreja, são os que mais gostam. Dá uma nota para ele, para ver se ele vai falar não. Ele vai aceitar. Vai aceitar, não vai falar não, vai aceitar. E são os que mais criticam. Seja surdo para eles, e seja cego
para eles. Viva o propósito. E viva o propósito. Conheci um homem que um dia colocou no coração, conhece o perdão, em dar uma quantia, não pouca, mas grande, em um ministério, que ele nem fazia parte. Quando ele fez isso, a oferta ou a semente dele começou a falar, começou a clamar. E na mesma semana, ele colheu mais do que aquilo que ele tinha plantado. Ele colheu muito mais do que aquilo que ele tinha plantado. A esposa ficou de boca aberta. Ele não tinha dinheiro para comprar um sofá. Ele não tinha dinheiro para comprar uma TV. Nesse dia, antes de voltar para casa, ele voltou para casa com uma sacola cheia de bolsa de mulher, bolsa cara, linda. A mulher voltou cheia de calçado, sapato, relógio bonito, caro. O homem voltou com um telefone novo, não usado, novo. Eles voltaram para casa com uma TV. E voltaram para casa com dinheiro ainda. Porque Deus não brinca. Por você fazer isso de coração, Deus multiplica a tua semente. Deus multiplica o teu dinheiro. Finança tem propósito. Eu usei vários exemplos bíblicos aqui. Mostrei vários textos bíblicos aqui. E mostrei que o ministério de Jesus sempre tinha relacionamento com finança. Nenhum ser humano consegue viver sem a finança. Agora, só não podemos ser dependentemente da finança. O dinheiro é um Deus, mas não pode ser nosso Deus. Alguém me entende? Ele é um Deus, mas não pode ser o nosso Deus, com D minúsculo, mas não pode ser o nosso. Para o mundo, para os materialistas é um Deus, para nós é um servo. Vou repetir porque eu gostei disso. Para os materialistas é um Deus, para os carnais é um Deus. Para que não entenda o propósito do dinheiro, ele é um Deus. Para que não acreditam na providência divina, é um Deus. Para aqueles que não acreditam na multiplicação de Deus, do dinheiro, é um Deus com D minúsculo. Mas para nós é um servo. Para aqueles que acreditam na multiplicação divina, é um servo. Para aqueles que entenderam o propósito divino no dinheiro, é um servo. Para aqueles que compreenderam a elevância, a excelência do dinheiro do reino de Deus, o dinheiro é um servo. E por isso Deus está dizendo: eu multiplico, eu multiplico, eu multiplico. Paulo escreveu algo interessante. Ele disse: aquele que dá semente ao que semeia, que dá, quando fala semente, está falando de dinheiro, tá? Semente ao que semeia, que dá pão ao que come, ele multiplicará a vossa sementeira. Ele multiplicará a vossa sementeira. Você sabe aquela expressão que está escrita na Bíblia? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava agradecendo aos filipenses pela oferta que eles tinham mandado, com propósito de sustentar o ministério do apóstolo. E Paulo começa a agradecer aos filipenses. Ele vai dizendo: ó filipenses, o meu Deus, segundo a sua riqueza, prata e ouro, ele suprirá todas vossas necessidades, ele vos honrará. O templo estava parado. O templo estava parado na época de Zorobabel, estava parado. E Deus mandou uma mensagem e disse: ei, as vossas casas estão bem adornadas. Vou trazer o texto para hoje. As vossas casas têm sofá bonito. Vocês têm TV de 50 polegadas. Eu vou exagerar, né? De 600 polegadas. Vocês têm internet, tudo favorável. O vosso carro é a zero. Vocês estão morando confortável. Mas a minha casa está deserta. A minha casa está deserta. Vocês abandonaram o lugar da bênção. Vocês não estão sustentando o lugar da oração. Vocês não estão sustentando a casa de adoração.
E aí parece que eles começaram a falar: não tem dinheiro. Eu disse: não, tem dinheiro sim, porque a prata e o ouro é minha. Vocês vão voltar a edificar essa casa, porque a prata e o ouro me pertencem. E quando vocês voltarem a edificar essa casa, a glória dessa última casa será maior do que a primeira casa. Você está vendo? Eles edificaram a casa foi edificada. E o que eles usaram? Dinheiro. Deus pode tudo, mas não faz tudo. Deus poderia construir aquela casa, não podia? Ixi, ele fez o ser humano, podia, mas não fez. Ele usou dinheiro. Diga-se Deus. Não, diga Deus. Ele usa o dinheiro. E o seu e o meu que ele vai usar. Você pode glorificar a Deus. Dele é o ouro, dele é a prata. Irmão, não tenha medo. Não fica receoso de ser um mantenedor da obra de Deus. Quando Paulo começa a falar sobre os ministérios, ele vai falar ministério da palavra, de maravilha, vai falar vários tipos de ministério. Tem um ministério que ele fala, esse ministério é pouco visto, alguns têm e não exercem. Ministério de socorro, mantenedor da obra. Jairo, diz a Bíblia, os irmãos talvez já leram uma história de Jairo, que a filha ressuscitou. Jairo era príncipe da sinagoga. Quem era príncipe da sinagoga? Príncipe da sinagoga era o responsável da manutenção da sinagoga. E o que é uma sinagoga? A sinagoga era um lugar, além do templo, significava uma sede, era um lugar onde os judeus iam adorar, iam aprender a palavra, e o menino judeu ia aprender a Torá na sinagoga. E essa sinagoga precisava de manutenção. Quem mantinha a sinagoga, quem fazia a manutenção da sinagoga, eram pessoas como Jairo, que tinham condições financeiras para sustentar o ministério. Não tenha a tua finança como Deus, tenha a tua finança como servo. A tua finança tem um propósito. Quando você compreender isso, você verá que as coisas vão começar a andar. Uma coisa, pastor, não me falou nada, mas deixa eu te falar. Existe um desejo de sair do aluguel, de comprar um lugar. Isso só será possível quando nós compreender que o dinheiro é útil para isso. Quando nós não queremos colocar cadeado ou corrente em nosso bolso. Porque precisamos avançar. Precisamos ir longe. Porque o dinheiro que se paga aluguel aqui poderia servir para outras coisas. Escola teológica, centro de recuperação, sopa na cidade, cruzada, evangelismo, apoios missionários na Síria. Eu conheço uma missionária, uma mulher, ela está na Índia, e não é fácil na Índia, não. Aqui a gente está, mas lá não é fácil não. Ela reúne, pastor Mateus, um monte de mulher na sua residência, e mesmo sofrendo perigo. Aquela pessoa que está lá, ela precisa de ajuda, e a ajuda que ela precisa da gente não é só orar, finança. Conheço um que está na Índia, que está no lugar mais perigoso, ele é brasileiro. Às vezes ele publica no Facebook pedindo ajuda financeira. Irmão, não há necessidade, isso eu vou falar, de um missionário ir no Facebook pedir ajuda. Não há necessidade do pastor subir aqui no púlpito e pedir ajuda financeira. Crente que conhece Deus, crente que entendeu o propósito de Deus na terra, crente que conheceu, que entendeu o propósito do reino de Deus na terra, crente que entendeu o propósito financeiro na terra, crente que é crente espiritual, vai compreender, não há necessidade do pastor vir aqui explicar. Por que Jesus não falou de dízimo? Por que Jesus não falou de oferta?
Uma vez ele mencionou, mas não falou. Por quê? Não havia necessidade. Eles faziam aquilo. Porque não há necessidade de falar para você aquilo que você já faz. Eles já faziam. O texto mostra que eles sustentavam o ministério de Jesus com dinheiro, com oferta. Não tem necessidade. Precisamos nos despertar. Precisamos nos levantar nessa área, nesse lugar. Temos que sair do aluguel. Temos que comprar um lote maior do que esse. Temos que colocar a igreja no lugar melhor. Temos que investir na igreja. Nosso dinheiro deve ser desfrutado aqui com alegria, porque está escrito: Deus ama o que dá com alegria. Você não pode, tem pessoas que podem investir seu dinheiro, não vai se arrepender. Eu não me arrependo de ser dizimista. Eu não me arrependo de ser ofertante. Eu não me arrependo de enviar dinheiro na África, enviar dinheiro no México. Não me arrependo. Eu tenho prazer de fazer isso. Esse é o propósito da finança da igreja. Esse é o propósito da finança da igreja. Você consegue entender o que eu estou falando? Você consegue compreender o que eu estou falando nessa noite? Eu já vim devagar mesmo. Há uma necessidade muito grande. Conheço a cidade, tá? Eu conheço a cidade muito bem. Eu já disse ao pastor Mateus, quando eu estava aqui. Aqui foi levantado para marcar diferença. E vamos marcar a diferença. Vamos, eu estou junto, marcar a diferença. Quando as pessoas virem para cá, eles têm que ser contagiados com a nossa diferença. Você tem que mudar a mentalidade sobre a respeito do dinheiro. O dinheiro não é para o pastor, não é para pastor, é para o reino de Deus. Por exemplo, você gostaria de ter atividades na igreja? Não gostaria? Você gostaria de ter atividades, seminários, palestras, congressos, conferências? Isso tudo é necessário gasto. Transporte do pregador, ajuda do pregador. Precisamos mudar a mentalidade, gente. Porque eu vejo pessoas falando: não, eu não ajudo o pregador. Vai trabalhar, vai fazer aquilo. Mente vazia, mente pequena. É porque não compreendeu o propósito da finança no ministério. Quando compreender, vai mudar de mentalidade. Ainda bem que você está aqui ouvindo, que você está na internet me ouvindo, entendendo o propósito, entendendo o porquê. Aqui é lugar sério, irmão. Aqui você pode semear. Aqui eu conheço o pastor de vocês. Aqui você pode semear. Aqui você pode investir. Deus não vai deixar você faltar. Deus não vai deixar você faltar. Vai multiplicar, vai crescer. Jesus está dizendo: dá-vos será dado uma medida cheia, sacudida e recalcada e transbordante. Em outras palavras, vai transbordar. Ninguém aqui nesse mundo que semeou uma semente e colheu uma semente. Todas as vezes que você percebeu uma árvore, é uma semente. E dentro dessa árvore tem vários frutos. E dentro dos frutos tem semente. Quando você vê um pé de manga, é resultado de uma semente. E esse pé de manga tem várias mangas. E dentro dessas várias mangas tem semente.
Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Jesus disse: você vai receber muito mais daquilo que você colhe, transbordante. Você semeou uma semente, você vai ter o pé de manga, você vai ter muitas mangas e vai ter muitas sementes ainda. Vai ter várias sementes. Isso é maravilhoso. E semeou Isaac naquele mesmo ano e colheu com abundância. Deus não vai deixar você faltar, mas quando você entender o propósito. Agora, faça isso com propósito. Faça isso com amor, sem reclamar, sem murmurar. Não faça com tristeza, não faça por obrigação. Faça por espontaneidade. Seja espontâneo. Alguém consegue entender o que eu estou falando aqui nessa noite? Oh, glória a Jesus. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Levanta as tuas mãos no ar. Levanta as tuas mãos, Senhor. A tua palavra foi ministrada em